Bem, amigo de Deus, eu sou o pastor Uriel e venho em nome de Jesus Cristo, como ministro do Evangelho de Cristo, como servo de Deus. Venho trazendo aqui a mensagem do Evangelho. Queria que você fizesse uma oração comigo, oferecendo esse estudo ao Senhor Deus, porque nós entendemos que nós não somos capazes de entender os mistérios de Deus sem o auxílio do Espírito Santo. Por isso, eu queria que você orasse comigo neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos o teu auxílio nesse momento, em que nós nos sentamos aqui diante desse vídeo para aprender as Escrituras Sagradas e a tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos ajude neste momento a receber a revelação das coisas eternas. Que o Senhor, meu Deus, receba esse vídeo agora em tuas mãos como instrumento e receba as nossas vidas. Pedimos também que o Senhor, meu Deus, junte em volta deste vídeo também outras pessoas que o Senhor tem planejado dar a elas também a vida eterna e que é para que elas conheçam também os mistérios que envolvem a Santa Ceia do Senhor. Que seja bendito o teu nome eternamente, que tudo seja para a tua glória. Amém e graças a Deus. Meu irmão, hoje nós vamos continuar no assunto sobre a Santa Ceia. E vamos estar aqui falando do início do uso da palavra símbolo com respeito aos elementos da ceia. Então, em alguma igreja evangélica que você entrar, você vai ver o ministro levantar ali os elementos, dizendo que é apenas um símbolo, né? Eles vão alegar que aquilo não é a carne e sangue de Cristo, que aqueles elementos, eles apenas são uma mera representação de uma mera lembrança que eles cumprem como uma mera obrigação de uma obediência ao que Cristo falou para lembrar dele, né? Então, nós vamos iniciar aqui esse estudo, aqui entrando na patrística e a presença real, né? Patrística, sempre quando eu falo da presença dos pais da igreja, né? Da igreja primitiva. Então vamos lá, vamos ver o que é a patrística. Falamos no vídeo de ontem, né, a respeito da patrística, mas vamos continuar aqui nesse entendimento. Ponto 1, a patrística e a presença real. A patrística, particularmente os autores como Inácio de Antioquia, Justino Marte, Irineu de Leão, Ambrósio e Agostinho, enfatiza uma presença real de Cristo nos elementos da ceia. Ainda que alguns usassem linguagem simbólica, não viam a ceia como um memorial, uma representação subjetiva, mas como um meio verdadeiro da participação na graça de Cristo. Então eles não viam, os pais da igreja primitiva, os irmãos, eles não viam os elementos como um mero símbolo. Eles não viam aquilo como uma mera representação, mas eles viam a presença real de Cristo nos elementos da ceia. O uso patrístico de símbolo. Então, há uso da palavra símbolo? Há, mas com um significado muito mais poderoso do que se usa hoje nas celebrações que nós vemos. Então, o uso patrístico de símbolo, em grego, symbolon. O termo símbolo, vindo do grego symbolon, tinha originalmente um sentido mais robusto e sacramental do que o conceito moderno. Não significa mera representação mental ou figura ilustrativa, como muitas vezes no uso contemporâneo. Pelo contrário, indica uma realidade que aponta para algo presente e eficaz. Então, quando você vê na patrística o uso da palavra símbolo ou symbolon, não é como hoje nós falamos, é só um símbolo. Aquilo tinha um peso robusto, era uma representação real, era realmente como se realmente aquilo representado estava na coisa que representa. Então o peso da palavra era muito maior do que é usado hoje, da forma que é usado em certas celebrações. Então, para Cirilo de Jerusalém, em catequeses mistagógicas, embora ele chame o pão e o vinho de antitipos, sua teologia é clara
quanto à mudança sacramental operada, de modo que o fiel receba o corpo e sangue de Cristo realmente, embora sob sinais. Então você vê, mesmo que ele use o termo símbolo, quando ele fazia a oração e a consagração, ele estava crendo realmente que aquilo ali estava oferecendo à pessoa que participa o corpo e o sangue de Jesus. Então, já nesse momento do nosso estudo, encontramos uma dificuldade real e atual. Com a pouca instrução de teólogos, com a pouca instrução teológica de muitos ministrantes da ceia do Senhor. Então, uma vez que entendem os elementos como meros símbolos alegóricos, não considerando a presença real de Cristo, e menos ainda o que diz a própria Escritura, o que nos deixa um real alerta do risco para a fé no uso de um termo que não é bíblico. Então, nós temos aqui um problema teológico, porque hoje muitos irmãozinhos que ministram a ceia não se preocupam em fazer um estudo a respeito. Esse estudo, por exemplo, que está sendo ministrado aqui para você. Não se preocupam em fazer um estudo a respeito do que realmente deve ser ministrado. E eles ouvem alguém falar que aquilo é símbolo. E não entendem o peso da palavra símbolo na época que isso foi instituído. E eles acabam achando assim que, acabam transmitindo que a ideia de que não é corpo e de que não é sangue. Eles acabam transmitindo a ideia de elementos vazios, sem a presença real. E esse é o problema que nós encontramos quando nós usamos termos para falar das Escrituras, termos que não são bíblicos, né? Porque você não encontra a palavra símbolo na Bíblia. A palavra símbolo, ela existe para explicar, né? Então alguém queria explicar como que aquilo acontecia e usou a palavra símbolo. Mas na época que ela usou essa palavra, ela tinha um peso, uma robustez. E hoje, quando os irmãozinhos sem conhecimento teológico usam, eles usam como um mero elemento, né? uma coisa banal. Então, você usar palavras que não estão na Escritura gera esse problema. Então, vamos nos reter o máximo possível às Escrituras. As coisas que nós não conseguimos explicar das Escrituras, pensamos ao Pai, ao Espírito que enviou o seu Espírito Santo para nos ensinar os mistérios eternos. Amém? Para que nós possamos crer nele e receber o entendimento da revelação no nosso espírito. E naquilo que a nossa mente está inquieta, vamos sossegá-la em Deus, esperando que também ela, no seu tempo correto, vai ser esclarecida. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá. A mudança no uso do termo no protestantismo. Então também teve no protestantismo essa questão do uso da palavra símbolo. O uso da palavra símbolo como mera representação sem presença real se fortaleceu especialmente com os zwinglianos, que divergiam da visão luterana e calvinista sobre a presença real. Zwingli defendia que os elementos são apenas memoriais visuais da morte de Cristo. Seu uso no termo símbolo foi mais antimetafísico e antissacramental. Ora, a tradição só deve ser antissacramental, contrastando com o uso tradicional. É o clássico erro de se negar a integralidade da tradição. Ora, a tradição só deve ser negada à medida que contraria as Santas Escrituras. Caso contrário, ela torna-se instrumento da revelação, né? Então vamos explicar alguns pontos aqui. O reformador que começou a usar o termo símbolo para se dirigir aos elementos da ceia foi Zwingli. E hoje nós temos também muitos zwinglianos que seguem essa doutrina, né? Dizendo que é apenas símbolos. Alguns por mera falta de entendimento e outros por realmente fazer a opção de seguir essa linha teológica. Mas o problema é que é uma linha teológica que nega completamente as Escrituras, nega o que Jesus falou a respeito dos elementos, né? Mas aqui o Zwingli, a intenção dele era negar a tradição.
Então alguém assistindo os vídeos anteriores pode dizer assim, pastor Uriel, o senhor nega as tradições? Claro que não. Você vê, eu estou usando sempre a patrística, né? Então não tenho intenção de negar tradições. Mas o que eu tenho intenção é de fazer com que elas sejam filtradas pelas verdades das Escrituras. Então, quando você tem a tradição contrariando as Escrituras, não é a tradição que é árbitro sobre a Escritura, é a Escritura que é árbitro sobre a tradição. Então, nós temos o desejo de preservar as tradições, de entender como que o Espírito Santo de Deus conduz as tradições, as boas tradições, né? Mas nós jamais podemos deixar que as Escrituras assumam um papel inferior, porque a tradição ela é feita sobre costumes humanos. Muitas vezes são costumes que vão sendo agregados com o tempo, né? Mas o ser humano em si, ele é falho, ele erra, ele é limitado. Mas a Escritura é aquilo que não muda. A Escritura é aquilo que é sem imperfeições, que é inerrante. A Escritura que é a palavra de Deus. Então a Escritura deve ser árbitro sobre a tradição. Mas nós não devemos simplesmente abandonar toda a tradição como o Zwingli fez e cair no erro de chamar os elementos de apenas símbolo, né? Então ele queria romper com a tradição e falou, não, isso aqui não é nem isso aqui não é corpo nem sangue, isso aqui é apenas um símbolo. Então ele não queria nem a relação metafísica, né, que nós rejeitamos, e nem a sacramental, que nós acolhemos. Espero que esteja claro isso aí. Então vejamos melhor a abordagem dos reformadores, né? Martinho Lutero, Confissão sobre o Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo, 1528. Acreditamos que no sacramento o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo estão sobre o pão e o vinho, administrados e recebidos. Então Lutero acreditava realmente na presença real no corpo e no sangue, nos elementos, né? Para Lutero tratava-se da presença real e corporal, mas sem transubstanciação, né? Sem o apoio racional da lógica aristotélica, né? Você entendeu isso no vídeo passado, espero. Ele rejeita a ideia de um mero simbolismo. Então, o Zwingli, que nós acabamos de falar, né, o sacramento não é mais que um símbolo ou memorial da morte de Cristo, né? Então, tem pessoas hoje fazendo como o Zwingli. Nós rejeitamos a ideia, né, de que seja um mero símbolo. Mesmo quando for usada a palavra símbolo, ela carrega a robustez de uma presença real e verdadeira ali naqueles elementos, né? Então, quando a pessoa receber e comer, ela não pode receber como um mero símbolo, ela tem que receber como a carne e o sangue de Jesus Cristo. Então, aqui aparece o uso moderno de símbolo, como algo representacional e sem presença real, né? Então, esse aqui é o erro do Zwingli. Terceiro, João Calvino, nas Institutas. A ceia é um mistério espiritual em que Cristo, ao comunicar-se a nós, nos vivifica com o seu corpo e sangue, mas não está contido nos elementos visivelmente. Então, para Zwingli, ele estava falando assim, olha, nós só não conseguimos ver, mas a presença de Cristo está ali. Então, inclusive o Calvino, a teologia de Calvino é a melhor dos três reformadores, né? Então, aqui nós mencionamos as Institutas, né? São 4 volumes, e é uma teologia boa até hoje, né? É claro que existem alguns pontos, né, que o Calvino não teve tempo de trabalhar até o fim, talvez tivesse chegado até o final da vida e tivesse apurado melhor, né? Mas dali nós tiramos boa teologia, tá? Então, faço votos que você, em algum momento, também tenha acesso às Institutas de João Calvino. É um tratado teológico de 4 volumes que vale a pena você ter acesso a ele. Deus te abençoe nesse propósito, tá? Simbolismo na teologia de Agostinho. Muitos tentam apoiar uma visão puramente simbólica na ceia usando Agostinho, por ele dizer que os sacramentos são sinais visíveis
de uma graça invisível. Mas isso é incompleto. Agostinho via os sacramentos como eficazes pela fé e pela ação de Deus, ou seja, o símbolo carrega a realidade que representa, res sacramente, portanto, não é uma mera metáfora. Então, para Agostinho, o pão e o vinho não era uma mera representação. Ele carregava a realidade daquilo que ele representava. Então, vamos tirar nossas conclusões, né? Podemos dizer que o termo símbolo, em relação aos elementos da ceia, na Igreja Antiga, referia-se a sinais que continham a realidade espiritual. A mudança semântica ocorreu na Reforma Radical, que é Zwingli, né? Com algumas correntes protestantes mais radicais também. A visão patrística e reformada clássica, Lutero e Calvino, manteve alguma forma de presença real, ainda que divergente da transubstanciação romana, baseada na metafísica aristotélica. Meu irmão, eu faço votos de que você, ao participar da sua ceia, da ceia de Jesus, você levante aqueles elementos consagrados e você receba em você o corpo e o sangue de Jesus, que comunicará vida ao seu corpo mortal. Em nome de Jesus, vai comunicar saúde, vai comunicar a vida eterna a este corpo. Amém? Mesmo que um dia ele seja sepultado e voltado ao pó, Deus chamará de volta estes corpos em nome de Jesus Cristo e ele vai responder o chamado de Deus, vai levantar glorioso, tá? Fica como dever de casa Ezequiel 37, para você entender melhor este mistério, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado, meu Deus, por este estudo e que o Senhor possa, meu Deus, nos dar mais entendimento, que o corpo também faz parte da vida eterna, que este corpo também é obra da criação de Deus e que o Senhor tem, meu Deus, bênçãos para ministrar nele, em nome de Jesus. Neste momento, de forma especial, a esta pessoa que está doente, eu peço agora, ministra cura no corpo físico desta pessoa. Se há um problema de dor de coluna, se há um problema de ossos, se há um problema de juntas, que ela seja curada neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo sistema digestivo dessa pessoa. Oro pelo estômago, eu oro, meu Deus, pelos intestinos, pelos órgãos, meu Deus, pelas glândulas, pelo fígado. Pai, eu oro também pelo sistema circulatório, que haja cura, meu Deus, cura o coração desta pessoa, cura o sopro do coração. Pai, em nome de Jesus, eu também oro neste momento, pedindo a Ti uma bênção especial sobre o sistema nervoso dessa pessoa. Se há pessoas, meu Deus, cujo sistema nervoso, cérebro está com alguma doença, alguma enfermidade, que ela seja curada, que todo tumor saia, que todo tumor vá embora, que ela fique curada agora, que a pele dela sensível seja curada, que esses tumores na pele sejam curados, que as juntas sejam curadas, pois eu declaro agora a cura para este homem, para esta mulher, para esta pessoa que ouve a minha voz, em nome de Jesus, pois eu os abençoo para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, fique curada, minha irmã, fique curado, meu irmão, fique curada, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.